Povo de Deus, paz seja convosco. Louvamos a Deus por esta manhã. Nosso Deus tem reservado esse tempo para a gente adorar e bendizer o nome do Eterno. Quero convidar a igreja para fazermos uma leitura no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós faremos a leitura de alguns versículos. Enquanto isso, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Oséias Viana, pela oportunidade. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Todos os pastores que aqui estão, os obreiros dessa igreja, os irmãos e as irmãs que vieram nesta manhã oferecer o seu culto a Deus. Então, se a mídia puder projetar para nós, Evangelho de João, capítulo 14, eu quero falar um pouco com vocês dentro do tema, o terapeuta da alma e a cura para as dores da vida. João 14:1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Pode se assentar. Se quiser gravar o nome da nossa reflexão, é isso: o terapeuta da alma e a cura para as dores da vida. Eu estava lendo esse texto e percebo nele que há uma preocupação aqui de Jesus com a saúde mental dos seus discípulos. E, aliás, a gente hoje percebe que saúde mental é um dos temas mais importantes, né? A gente vive aí em uma sociedade do cansaço, atormentada por ansiedade resultante de várias fontes: ameaças, conflitos, medo, necessidades não satisfeitas e também por causa das próprias diferenças individuais. Cada um reage de uma forma diante de uma situação de pressão. E na questão dessa contribuição das diferenças individuais, a gente tem a contribuição da aprendizagem que nós vamos tendo na escola da vida, a personalidade que é diferente de uma pessoa para outra, também o ambiente no qual nós estamos inseridos, a própria fisiologia que também contribui. Às vezes, a ausência de alguns elementos no corpo pode fazer com que a gente tenha uma propensão maior a alguns distúrbios, não é? E também é verdade que as nossas crenças teológicas ajudam a gente a ter maior ou menor qualidade de vida na área da saúde mental. E esse texto, Jamil, pode deixar Deus te usar aí, viu? E nesse texto há uma preocupação de Jesus com saúde mental. A gente sempre olha para esse texto a partir da perspectiva de teologia da salvação, de Jesus como caminho, verdade e vida. Mas eu vejo aqui Jesus como terapeuta da alma, no seu último momento, naquilo que chamamos de narrativa do discurso final de Jesus. É o momento de despedida, e ele então, ele próprio vive as angústias, mas ele percebe que os discípulos estão numa situação pior do que a dele. Então ele se recompõe para tratar esses discípulos que precisam dar sequência ao ministério que Deus confiou a ele. A primeira lição desse texto, eu vou correr aqui para a gente tentar resumir o máximo possível.
Então, a primeira lição desse texto que eu quero destacar é que o terapeuta da alma, ele conhece a fúria das emoções. A gente olha para Jesus muito de uma forma espiritualizada. Jesus é Deus. Quando a gente olha para esse Jesus Deus, a gente percebe que há um abismo intransponível. Ele fica longe demais. E nós, às vezes, não entendemos que, além de ser Deus, ele também é 100% homem, sim ou não? 100% homem, sim ou não? Então a gente precisa olhar para Jesus também a partir um pouco da sua humanidade. Ele abre o texto em João 14:1 dizendo: não se turbe, não se agite. E quando ele diz não se turbe, é interessante, eu fui pesquisar essa palavra turbar. No grego ela é uma expressão denominada tarasson. Tarasson significa sacudir junto, alvoroçar, perturbar, deslocar, lançar em desordem. Na literatura grega da antiguidade, essa palavra era usada com o sentido de sacudir alguma coisa do seu estado de inércia e lançá-la em confusão. Então imagine algo que está calmo, tranquilo, acontece ali um fenômeno e essa situação então provoca toda essa convulsão. Indica, por exemplo, o agitar do mar, o movimento do ar, agitar um remédio. Não tem remédio que para ser ingerido tem que sacudir ele, tem que agitar, entre outras coisas, não é? E esse termo também dá a ideia de um abalo, de uma convicção que causa choque. Quando Jesus diz não se turbe, é essa a ideia que ele está resgatando, porque ele olha para os seus discípulos e percebe a fúria das emoções. Ele percebe que naquele dia os seus discípulos não estavam bem. E essa ideia do turbar já vinha ganhando terreno também na própria cultura bíblica do antigo Israel. Se a mídia puder projetar o Salmo 55:5, aqui o salmista, quando nós pegamos esse texto aquele texto da Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, ali aparece essa ideia do taraço, enquanto esse sacudir da alma. Olha o que disse o salmista: temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Então, quando se emprega esse termo, é esse tipo de perturbação que tem aqui. Há uma mistura de temor e de tremor, medo misturado com pavor descomedido que vieram sobre o salmista, e ele diz: o horror me cobriu. Em um único versículo você tem temor, tremor e tem horror. Olha a situação desse irmão. Há um outro salmo, 143:4, que é a mesma ideia do turbar. Alma inquieta, alma aflita, alma angustiada. Pois que o meu espírito se angustia em mim. Então, nós estamos falando de uma coisa extremamente pessoal, individual. É lá nos porões mais escuros da alma que está acontecendo essa angústia. E ele diz: e o meu coração em mim está desolado. É a mesma ideia que Jesus vai aplicar. Qual é a primeira lição mesmo? O terapeuta da alma, ele conhece a fúria das emoções. Agora, ele não conhece apenas por conta do domínio da língua grega. Ele não conhece apenas por conta da instrução da teologia hebraica. Ele conhece porque, como homem, ele experimentou também essa alma agitada. Antes dos discípulos perceberem que estavam com o coração turbado, Jesus já tinha dito que ele também passou por essa experiência. João 12:27, se a mídia puder projetar para nós, João 12:27, Jesus, ele disse assim: agora a minha alma está... Vamos lá? Agora a minha alma está... Quem disse isso? Jesus. Quem disse isso? Jesus. Talvez nós não
não quiséssemos seguir Jesus se tivéssemos ouvido isso. Sabe por quê? Porque nós temos uma cultura do herói. E na cultura do herói, o herói tem que ser perfeito. Não é isso? A gente não quer seguir alguém que está com o coração turbado. Então, bota Jesus do lado. Porque ele disse assim: a minha alma está perturbada. E ele é Deus. Ei, Deus entende a sua dor. Deus entende a sua angústia. Ele sabe o que você passa. Porque ele um dia também passou. Um dia ele se sentiu exatamente igual a você. E ele não escondeu. Eu olho para Jesus e não vejo nenhum tipo de positividade tóxica. Você nunca pode estar mal, nunca pode ter um dia que você não está legal. Ele disse: olha, a minha alma, pode deixar o texto, por favor? A minha alma está angustiada, a minha alma está perturbada. Aí ele diz assim: e que direi eu? Né? Ele está reconhecendo o estado no qual ele se encontra. Ele diz: a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para esta hora que eu vim. Então ele está dizendo, ele está reconhecendo a angústia da alma, e ele não tem para onde correr. Porque para ele correr, ele tem que ir ao Pai. Mas aí ele vai dizer para o Pai: Pai, a minha alma está perturbada, me livra desta hora. E o que o Pai dirá? Não tem como, porque você foi enviado exatamente para esta hora. Em outro momento, a alma de Jesus também se perturbou. Aqui é por conta da agenda pesada de Deus para resgatar a humanidade. Em outro momento, a alma dele se perturbou. Em João 13, 21, agora ele de novo ficou com a alma perturbada. Agora aqui o motivo é diferente. Lá é por conta da agenda do Pai. Aqui é por conta da traição de um amigo. Tendo Jesus dito isso, turbou-se e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então o coração dele fica pesado. A fúria das emoções se manifesta diante do desafio da missão, mas ele também fica com o coração pesado quando sabe que um amigo íntimo há de traí-lo. Tem uma outra situação que se encontra em Mateus 26, 38, e aqui foi a última vez que Jesus experimentou, de acordo com as narrativas bíblicas, essa pressão na área das emoções. Mídia, por favor, Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Aqui Jesus faz a sua última confissão. Então lhes disse: a minha alma está... Não é só um pouquinho de tristeza, não. O cálice aqui está completo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha aí a extensão da tristeza. E aí nessa hora o que ele faz? O que ele faz? Fica comigo. Só fica aí, né? Se puder ajudar orando, mas ele quer alguém por perto para enfrentar esse momento. O que eu estou tentando dizer para você é que o terapeuta da alma conhece a fúria das emoções. E ele conhece por experiência própria. João capítulo 14 retrata os fatos da quinta-feira pré-Getsêmani, da noite das noites, do auge das trevas, da agonia da cruz, do suor de sangue, da coroa de espinhos, da traição de Judas, da negação de Pedro, da prisão e da morte cruel que o aguardava. Então, sempre que você sofrer, sempre que alguma coisa incomodar sua alma, incomodar o seu coração, lembre-se, você tem um terapeuta da alma que está de braços abertos e que te recebe, e que te acolhe, e que lhe dá os ombros e diz: pode chorar, porque eu sei o que você está passando. Segunda lição que essa narrativa bíblica nos ensina é que o terapeuta da alma é solidário diante da dor humana. Até aqui nós analisamos a primeira parte do verso: não se
turbe. Aí, na sequência do texto, ele aponta qual é o coração que não deve estar perturbado. Qual é? Não se turbe o meu coração. Não se turbe o vosso. Gente, o que eu estou tentando mostrar aqui é que agora Jesus está fazendo algo lindo no texto. Ele está vivendo, conforme eu disse, a noite das noites. E não há nele uma positividade tóxica. Jesus não evita, Jesus não sufoca, Jesus não silencia as suas emoções agitadas. É diferente de nós. Quando nós não estamos bem, o que é que nós queremos fazer? Queremos evitar, queremos sufocar e nós queremos silenciar. Ele não faz nada disso. Ele diz: a minha alma está perturbada, a minha alma não está bem. Agora tem uma coisa linda, que Jesus não é escravo das turbulências da alma. Ele reconhece, ele identifica, ele dá nome, ele exterioriza, mas ele não é escravo das turbulências da sua alma. E ele é capaz de tirar o foco de si mesmo e olhar para os seus discípulos, percebendo que eles também não estavam bem. Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, a mente dos discípulos estavam em ebulição. Por que estavam em ebulição? Primeiro, porque eles estavam tristes em razão da partida iminente de Jesus e de uma esmagadora solidão que viria após a partida do Senhor. Foram 3 anos extraordinários, andando com Deus, vendo milagres, tendo seu apoio, seu suporte, seu carinho, sua mentoria, os seus ombros. Mas agora ele está de partida, então há uma tristeza no coração deles. Mas eles também estavam envergonhados. Por quê? Por causa do egoísmo. Porque pouco antes do texto, eles queriam saber quem seria o maior. Jesus, quem de nós é o maior? Quem de nós é o melhor? O mestre caminhando para a cruz? O mestre vivendo a noite das noites, a noite escura da alma? E eles querem saber quem é o maior. Ô doença desgraçada que estraga a igreja, que estraga tudo, irmãos. O desalinhamento. Mas qual que é meu lugar? Qual que é a minha posição? O que eu... Rapaz, pelo amor de Deus, entre no foco do Messias. Eles estavam também perplexos em razão da predição de que Judas trairia Jesus. Eles não sabiam disso. A profecia já tinha dito que entre eles um trairia o Senhor. E agora Jesus torna isso muito claro, dizendo: eu orei para escolher vocês, eu passei noite orando, e aí no dia seguinte eu escolhi dentre os discípulos aqueles que fariam parte deste seleto grupo de discípulos, mas eu preciso reconhecer que um entre vós é o diabo. E eles não sabiam quem seria, e aí um começa a olhar desconfiado para o outro. Então há também essa perplexidade. E eles estavam também vacilantes na fé, porque eles pensavam assim: ora, Deus prometeu enviar o Messias, e o Messias seria triunfante, o Messias resgataria o paraíso perdido. Desde que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus e foram expulsos do jardim, o acesso ao paraíso está vetado. Aí Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E eles olham para Jesus e veem nele a esperança de resgatar Israel. Tanto é que depois do Evangelho de Lucas, os discípulos a caminho de Emaús dirão: nós esperávamos que ele seria o nosso resgatador. E agora ele morreu e não aconteceu nada. Esta vacilantes na fé. E no meio de tudo,
E eles estavam angustiados diante das aflições, dos açoites, perseguições, prisões e torturas que enfrentariam logo em seguida. Como diz o pastor Oséias, está tudo bem aí? Amém, gente? Tudo em paz? Eu acho lindo essa atitude de Jesus. Com uma alma angustiada, conhecendo todo o cenário, ele tira o foco da dor dele para confortar os discípulos. Sim ou não? Sim ou não? Não é o que ele faz? Antes ele já tinha dito em dois versículos, nos capítulos 12 e 13, que ele estava com a alma angustiada. Mas quando chega no 14, ele entende que ele está pronto para lidar com a fúria da alma, né? Mas os discípulos não estavam. Então ele tira o foco de si mesmo e aí vai cuidar daqueles que sofrem. Talvez você precise entender que o nível de maturidade de uma pessoa não se mede no auge da vida dela, mas sim quando ela está, às vezes, exposta a uma dor, talvez até maior do que das pessoas que estão ao seu redor, e ela é capaz de tirar o foco de si própria para estender a mão, para acolher, para abraçar, colocar no colo, dar uma palavra de ânimo e ajudá-la a abrir caminhos novos para dentro da vida. Jesus não é escravo da dor dele. Jesus não é escravo da turbulência da alma. Ele conhece a agenda de Deus. E é interessante lá no capítulo 12, versículo 27, que nós fizemos a leitura, quando ele diz: direi o que ao Pai? Salva-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Coloca o 28, olha o 28, olha o 28. Quando Jesus diz isso, com a alma ferida, Deus não se controla no céu. Aí o Pai, ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. A angústia da alma que eu estou sentindo não me fará desistir. Aí ele encerra dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Deus não aguenta. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado. Quando é que eu glorifico, exalto e honro o nome de Deus? Não é quando eu prego, não é quando eu canto. Eu honro o nome de Deus, eu glorifico o nome de Deus quando aceito a agenda que Ele tem para minha vida. Aí o Pai diz: eu já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Vamos no 29, vamos no 29. Às vezes Deus vai falar com você, e é só com você. As pessoas não vão entender, e nem precisam, porque se é com você que Deus está falando, você vai entender a voz. Ora, a multidão que ali estava, e que a ouvira a voz, dizia que havia sido o quê? Trovão. É a leitura naturalista da vida, né? Não, isso aí foi um trovão. É isso que as pessoas dirão. Não, isso aí não é Deus, não. Isso aí é um trovão. Aí tem os mais espirituais, mas não plenamente desenvolvidos. Não, isso aí foi um anjo. Isso aí foi um anjo. Mas no coração de Jesus, ele conhece a voz do Pai. Sabe por quê que no 14 ele está pronto para consolar quem sofre? É por causa dessa voz. No ato do batismo, João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo batizado, e os céus se abriram e o Espírito desce como pomba, e o Pai brada do céu: este é o meu Filho amado, e nele a minha alma tem prazer. Quem sabe que é amado por Deus é capaz de enfrentar qualquer turbulência na alma. Ei, Ele te ama. Ei, Ele te ama. Ei, Ele te ama.
Ele te ama. Você é dele. Você é dele. Então, duas lições já analisamos até aqui. A primeira é que o terapeuta da alma, ele conhece a fúria da vida. Segundo lugar, é que ele se solidariza com a nossa dor. Ele começou a sofrer antes e continuou sofrendo depois. Porque o texto de João capítulo 14 está no meio. Ele teve a alma turbada antes dos discípulos terem qualquer incômodo. E lá em Mateus, conforme fizemos a leitura, na reta final, a alma dele de novo angustiada. Então o nosso Deus é um Deus que sabe o que é sofrer. Carl Jung disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando Deus trata com a gente, Ele não trata como Deus. Quando Jesus trata com a gente, Ele desce aqui no nosso nível, fala a nossa linguagem. Ei, estão com o coração turbado? Ei, estão preocupados? Ei, estão com medo? Estão ansiosos? Eu sei o que é isso. Não se turbe o seu coração. A palavra não que aparece ali antes da expressão para turbar significa, no texto original, uma contenção de uma ação em curso. Ele está percebendo que a alma está sendo contaminada com todas as projeções negativas, com todas as expectativas ruins, e ele então dá uma ordem. A ordem é não. Não agite a sua alma, não agite o seu coração, porque ele se solidariza com a nossa dor. Terceira lição: o terapeuta da alma fortalece as fibras da nossa fé. Tá tudo bem aí, gente? Silêncio constrangedor. É a palavra que está fazendo isso. Esse silêncio aqui nesta manhã é a ação do Espírito Santo, apaziguando algumas mentes em fúria, apaziguando alguns sentimentos que têm tirado o sono de algumas pessoas. Ah, que Deus bondoso. Preparando essa mensagem ontem, não foi menos do que 2 horas, 10 horas, preparando isso aqui. Às vezes eu parava chorando e deixava lá o texto e saía para respirar. E eu dizia: Espírito Santo, se for desse jeito eu não consigo nem terminar, Então, o terapeuta da alma, ele fortalece as fibras da nossa fé. Porque ainda no versículo 1, eu não entendo por que a gente lê Bíblia com tanta pressa. Ah, pastor, mas eu li isso aqui, não dá um bom sermão não. Gente, estamos no primeiro versículo ainda. Aí ele diz: não se turbe o vosso coração. Aí na sequência ele diz: credes em quem? Credes em quem? Credes em Deus, credes também em mim. Se a mídia puder deixar lá o texto do João 14:1. Não se turbe o vosso coração, ponto e vírgula. Credes em Deus, credes também em mim. O que ele está dizendo para eles? Vocês têm uma boa teologia a respeito de Deus. Vocês conhecem os planos de Deus. Vocês sabem que Israel é o povo da promessa. Vocês sabem o que Deus tem estabelecido para esse povo. É algo especial. E vocês viram de tantas formas e de tantas maneiras Deus abençoando o seu povo. Agora, se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Ele está dizendo: vocês ganham um reforço, porque até agora vocês tinham a teologia do Deus do Antigo Testamento. Pois é, Deus se tornou carne, é o Emanuel, é o Deus conosco, não é? Então ele diz: creiam em Deus, mas creiam também na minha palavra, creiam também em mim. Porque ninguém consegue lidar com as turbulências da alma se não tiver uma fé fortalecida. Ansiedade e fé não ocupam o mesmo espaço.
Ansiedade e fé não ocupam o mesmo espaço. Onde há medo, a fé desvanece. Onde há fé, o medo desaparece. Não é assim que nós aprendemos? E Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Ele nos deu espírito de equilíbrio. As fúrias da alma podem destruir a fé. E para enfrentá-las, eu preciso crer em Deus. Eu preciso ter uma boa teologia. Eu preciso saber quem é Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Aí eu estou pronto para caminhar um pouco mais. Quando você se depara com as turbulências na alma, então o terapeuta divino, ele desenvolve as fibras da nossa fé. Aí eu pergunto a vocês, o que é fé? Numa ocasião, pastor Oséias Viana me deu a oportunidade de pregar num culto de Páscoa. E na Páscoa eu falei a respeito do que é fé. Elton Trueblood disse, a fé não é crença sem provas, mas é confiança sem reservas. Então, que prova você tem de que dará certo? Que prova você tem de que vai acontecer? Não tem provas, mas a fé não trabalha com provas. A fé trabalha com confiança. Não entenderam não? Pastor, para crer, eu preciso de prova. Ele diz, não, porque fé não é crença, sabe, fundamentada em provas. É apenas a confiança de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele fará o que lhe apraz. Há um ditado oriental que afirma que a fé é uma ave que sente o amanhecer e ela canta enquanto ainda é escuro. Sabe aqueles galos que de madrugada, né? Acorda todo mundo, 3 horas da manhã, e eles já estão a plenos pulmões, anunciando o romper da aurora. Isso é fé, isso é fé, isso é fé. A noite ainda é escura, eu não vejo sinais da intervenção dele, eu não sei por qual caminho ele virá, eu não sei como ele vai me socorrer, eu não sei que porta ele vai abrir, eu não sei como ele resolverá o problema. Tudo é escuro, a gente não enxerga nada, mas ele vai fazer. Mas Ele fará, e é crendo que Ele fará, que a gente pode cantar enquanto é noite. George Miller foi um cristão que abençoou a vida de milhares de crianças através de orfanatos. E ele nunca recebeu dinheiro de nenhuma outra fonte senão o que ele dizia, dinheiro vindo da verdadeira fonte que é Deus, que é da provisão. Quantas e quantas vezes milhares de crianças de manhã não tinha nada na despensa e ele precisava na hora do almoço atendê-las e não tinha nada. Sabe o que George Miller fazia? Ele ia orar e ele disse que nas décadas que ele sustentou aquele projeto pela fé, nenhuma criança passou fome, nenhuma criança ficou sem café da manhã, nenhuma criança ficou sem almoço, nenhuma criança ficou sem uma roupa, porque o Deus de toda a provisão sempre esteve com os seus ouvidos abertos para abençoá-lo. Aí ele disse, a província da fé começa onde as possibilidades terminam e onde a vista e os sentidos falham. O que ele está dizendo para nós? Olhando eu não vejo nada, meus sentimentos são turbulentos, eu não sei o que acontecerá. Aí ele dizia, pois bem, é nessa hora que a fé entra em ação, e Deus Todo-Poderoso, em resposta à oração, faz o milagre.
Então, o que é fé? Disse Moody, é a fraqueza do homem apoiando-se na força de Deus. Aleluia. Aleluia. Vou à igreja hoje, oferecer o culto a Deus, mas Deus fala comigo. E Ele está falando. Deus, meus sentimentos estão tão estranhos, a minha alma está tão estranha. O que é isso, Deus? E o terapeuta da alma te recebe aqui hoje, te coloca nos braços, faz um cafunézinho aí no cabelo e diz para você: descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Sabe, irmãos? Sabe, irmãs? Eu penso que todo cristão deveria ser treinado para lidar com aquilo que Peter Scazzero chama de transição da muralha. Deixa eu explicar. A vida cristã é uma vida dinâmica. O nosso Deus não é um Deus estático. O nosso Deus não é um Deus parado. O nosso Deus é um Deus de movimento. Sim ou não? É um Deus que se move. É um Deus que está sempre em ação. Não é? Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o reino de Deus é um reino de movimento. Mas na caminhada cristã, às vezes nós nos deparamos com muralhas. Com muralhas, e as muralhas surgem no nosso caminho. Preste atenção, porque talvez você se encontre ou se encaixe em algumas destas citações aqui. Scazzero diz que a muralha surge numa crise que deixa o nosso mundo de cabeça para baixo. Já aconteceu com você? A vida está tudo bem, tranquilo, uma bênção, maravilha, e de repente parece que o seu mundo vem abaixo. Parece que de repente tudo cai. Sabe quando o mundo desmorona na sua cabeça? Aí ele diz assim: pode ser um divórcio, pode ser uma crise no casamento, uma demissão, a morte de um amigo ou de uma pessoa muito amada, o diagnóstico de um câncer, uma desilusão na igreja e no ministério, uma depressão profunda, um sonho frustrado, um filho genioso, um acidente de carro, a incapacidade de uma gravidez, um desejo profundo de se casar que não se realiza, insensibilidade ou perda de alegria no relacionamento com Deus. Ele diz que tudo isso pode ser a etapa da muralha que se aproxima de nós. Aí você tem a seguinte opção: para diante da muralha, fica olhando para a muralha, ou você crê em Deus. Eita, Espírito Santo, Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: a muralha está diante de você. Ou você crê em Deus e a enfrenta, ou a sua história termina aí, ou a sua história para aí, ou a sua história termina aí. Mas o Senhor está trabalhando, reconstruindo, restaurando, tecendo a fibra da nossa fé. E o que é preciso para que o milagre aconteça? Creia em Deus, creia também em mim. Para a gente terminar, o terapeuta da alma descortina os nossos horizontes. Mídia, o versículo 2, por favor. Versículo 2. Agora Jesus está dizendo: olha, por que que vocês têm que vencer a fúria da alma? Porque existe uma linda caminhada. Porque existe uma história de fé.
porque tem coisas tão lindas preparadas por Deus desde a eternidade. Não deixa o coração turbado te parar. Creia em Deus, creia em mim, porque se você crê em Deus e crer em mim, vamos ver qual é o horizonte. Eita, coisa linda. Aí ele diz assim: na casa de meu pai há o quê? Vamos, gente, me ajuda aí. Na casa de meu pai há muitas. Está no plural ali? Muitas, tem certeza? Então cabe todo mundo lá? Meu Deus do céu, muitas moradas. Pastor Oséias Bispo, por que o pai preparou tantas moradas? Porque ele espera muitos filhos. Por que ele preparou tantas moradas? Porque ele espera muitos filhos. Nenhuma quantidade de filhos será capaz de superar a quantidade de moradas que ele reservou para nós. Aí diz assim: mas só que tem um detalhe. As moradas estão preparadas, mas eu sou o navio quebra-gelo de Deus. Então eu preciso ir, porque é a minha ida que abrirá o caminho para vocês seguirem. A morada está preparada? Está. Mas e se ele não morre? Não teremos acesso à morada, porque a morada é resultado da ação dele. Vamos no verso 3, aí no verso 3 ele diz: quando eu for. Então a morada está lá, está pronta, está preparada para nós, mas ele precisa ir. Aí ele diz: olha, e se eu for, vocês têm uma garantia, eu preparo o lugar, e se eu preparar lugar, eu volto para vocês, e quando eu voltar, eu levo vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está descortinando os horizontes das almas que são atormentadas e atribuladas por tantas lutas, por tantos problemas. E quando ele diz que na casa do Pai há moradas, ele vai trazer uma ideia da festa dos tabernáculos, porque os antigos hebreus acreditavam que quando o Messias viesse, ele traria tendas de Deus, estabeleceria na terra e restauraria o poder político e econômico de Israel. Mas a lógica de Jesus é uma lógica invertida. Não são as tendas que descem, é a igreja que sobe, e não sobe apenas para fazer turismo, ela sobe para ficar, para permanecer. Onde eu estiver, vós estejais também. Então qual é o seu futuro, irmão? Qual é o seu futuro, irmã? Para onde é que você caminha? É natural essa sua tristeza? Não, mas é que eu estou passando por tribulação. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que Deus tem preparado para nós. Essa palavra de Deus é para você voltar para casa, fazer almoço hoje com gosto, botar um cântico nessa cara, sabe? Botar uma oração nessa cara. Tem que chegar lá em casa diferente, tem que chegar lá e talvez alguém lhe pergunte o que aconteceu. Aí você vai dizer: o terapeuta da alma me colocou no divã de Deus e tratou a minha interioridade, e eu sei que eu caminho em direção à casa do Pai. Solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão. Mas João diz no Apocalipse 21:4 que na casa do Pai Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E na casa do Pai não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor. Então esse é o horizonte que nos aguarda. E eu termino dizendo assim, que o terapeuta da alma é aquele que nos sustenta na caminhada. O terapeuta da alma é aquele que nos sustenta na caminhada.
porque a casa, as moradas do Pai estão lá, e nós estamos aqui, enfrentando as turbulências da alma. Aí o Senhor diz, então é uma caminhada. Mas como que a gente vai caminhar? A gente não sabe o caminho. Jesus disse, como não? É só seguir as minhas pegadas. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu estou abrindo caminhos novos para dentro da vida. É só me seguir. É só me seguir. Mas Senhor, nessa caminhada que o Senhor tem para nós, o Senhor está dizendo, olha, eu serei, ou eu sou, o caminho, a verdade e a vida. O caminho ao céu só podia ser aberto por Jesus. Ele derrotaria Satanás, ele destruiria a morte, ele ressuscitaria, o véu do templo se rasgaria, ele subiria, o Espírito desceria, ele tomaria o livro e desataria os seus selos, o futuro do homem, da história do universo, seguiria o plano de Deus. E para a igreja, enquanto ela caminha, ele seria caminho, ele seria verdade, ele seria vida. Thomas A. Kempis escreveu como se fosse Jesus ditando. Ele disse assim, fecha os teus olhos, por favor, fecha os teus olhos. Siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há como saber, e sem a vida não há como viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível e a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, a vida abençoada, a vida incriada. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando a gente chegar lá, eu não sei como é que nós vamos chegar, não sei, mas eu não vou parar diante da muralha. Alguém vai? Alguém vai parar, vai desistir? Eu vou para frente. Quem vai para frente? Quem vai para frente? Quem vai para frente? Temos caminho, verdade e vida. Então nós não vamos ficar parados aqui não. Não é essa muralha que vai nos parar. Nós vamos. E aí o Dr. Russell Shedd, ele disse assim, triunfo não é ausência de batalhas. Tem tido batalhas na sua vida, sim ou não? Me ajuda aí, igreja. Tem tido batalhas aí? Tem tido batalhas aí? Algumas que você acha que não vai dar para você? Algumas que você acha que se Deus não intervir, não tem o que fazer? Quantas e quantas vezes eu digo, Deus, se não for a sua mão de mim mesmo, eu nada posso fazer. Mas olha, triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem pernas ou com os olhos furados, mas eles voltavam em triunfo, e as marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, e nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos em casa. Levante-se, por favor. Levante-se, por favor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
da bondade de Deus. Aleluia. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Aleluia. E amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode, nesta manhã, abraçar alguém que está perto de você. Se for um conhecido, se for família, se for uma irmã que está do seu lado, para outra irmã abraçar, também não vejo problema, né? Você pode abraçar. E nesse abraço, você pode dizer uma coisa para ela, uma palavra de bênção. Ao dar esse abraço, diga assim para ela: o terapeuta da alma conhece a sua dor. Ele se solidariza com você. Creia em Deus, creia em Jesus, porque o seu futuro é grande, porque o seu futuro é extraordinário. Dá um abraço nela, como se fosse o terapeuta da alma. Dá um abraço nela, como se fosse o terapeuta da alma. Querido Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo. Nós lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós colocamos diante do teu altar todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pode não ser ainda, Deus, o melhor dia, o melhor momento, o melhor mês e o melhor ano, mas ainda é o ano de se viver o extraordinário, e nenhuma muralha vai nos parar, nenhum problema vai nos deter, nenhum sofrimento vai nos tirar dos teus braços. Ó querido Deus, nesta manhã nós renovamos a nossa aliança com os céus e dizemos: Pai, 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 guarda o nosso lugar, porque nós estamos indo para casa. Porque nós estamos indo para casa. Aleluia. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, pastor.